Meus irmãos, muitos de nós estamos vivendo assim, na escuridão da fé, enfrentando problemas, coisas que não sabemos como resolver, mas se você tiver fé o suficiente, confiança o suficiente, você verá que você nunca esteve sozinho. Na escuridão das nossas noites escuras, o Senhor está do nosso lado, Ele vela por nós, Ele nos guarda. Vale a pena confiar no Senhor. Repita isso. Vale a pena confiar no Senhor. Então abra a sua Bíblia em Números capítulo 20. Nós vamos falar um pouquinho sobre a confiança em Deus, a confiança na palavra de Deus, a confiança nas promessas de Deus. E quando as pessoas vão abrindo a Bíblia, Números capítulo 20, você em casa, abra a sua também, repita alto: com confiança tudo, sem confiança nada. Sem confiança nada. Sem fé não há milagre. Sem fé não há milagre. Quando vocês lerem a Sagrada Escritura, veja o que aconteceu com Jesus quando ele voltou para a sua terra, Nazaré. Ele não fez ali muitos milagres e ele ficou preocupado com a descrença daquele povo. O povo não tinha fé e sem fé o milagre não acontece. E nós temos hoje aí no livrinho da Quaresma de São Miguel, sexta-feira da quinta semana, o texto é esse, Êxodo capítulo 20, versículo do 2 ao 13. Quem tem a Bíblia, acompanha aí a proclamação da leitura. Como não houve água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, procurou disputar com Moisés e gritou: oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor, porque conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto, para nos deixar morrer aqui de fome. Porque nos fizeste sair do Egito, e nos trouxestes a este péssimo lugar, em que não se pode semear, e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco água para beber. Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda da reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceram-lhes a glória do Senhor, e o Senhor disse a Moisés: toma a tua vara e convoca a assembleia e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo diante de todos que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber ao povo e aos animais. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, e como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e todos os animais. Em seguida, disse o Senhor a Moisés e a Arão: porque faltastes a confiança em mim. Repita: porque faltastes a confiança em mim. Porque faltastes a confiança em mim. Porque faltastes a confiança em mim, para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. Então, estas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor, e onde este fez resplandecer a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Atenção. Primeiro,
uma reclamação do povo. Qual este povo da leitura? O povo que estava escravo do Egito, que clamava um libertador. Deus envia Moisés. Moisés, que estava fugindo do Egito, ele volta para o Egito e ele liberta aquele povo. Até aí, só alegria. Mas no deserto começaram as provações. Repita alto comigo: fé na alegria. Fé na alegria. É obrigação. É obrigação. Fé na provação. Fé na provação. É fortificação. É fortificação. Meus irmãos, ter fé quando tudo vai bem, qualquer um tem. A nossa fé, ela não é provada na alegria, ela é provada na tribulação. E na alegria, nós podemos pensar que muitas pessoas esquecem a Deus na alegria e outras esquecem a Deus na dor. Tem gente que tem tudo, tem saúde, tem dinheiro, tem carro, tem viagem, então não lembra de Deus. Perderam a fé, porque o meu cartão compra tudo. Outras pessoas vão perder a fé na provação. Bateu um problema, veio uma doença, um desemprego, alguma coisa que você não esperava. Eu não rezo mais. Eu não vou mais à igreja. Então aqui nós temos duas situações complicadas para a fé: a alegria e a tristeza. Mas aquele que tem fé viverá com o Senhor as duas, na alegria com gratidão e na provação com certeza. A tempestade vai passar. Repita: tempestade vai passar. Aquele que acredita em Deus, ele deve louvar até nas provações. O que nós vimos no texto lido é que o povo começou a reclamar, começou a blasfemar contra Deus e contra Moisés. Moisés, era melhor a gente ter ficado no Egito. Lá tinha cebola, lá tinha batata, lá tinha água suja, mas pelo menos tinha água. Olha o lugar miserável que você nos trouxe. Não tem fruta, não tem pão, não tem água, não tem nada. Aí Moisés e Arão intercederam junto de Deus. Gente, olha aqui a diferença. Repita, responda para mim. Quem escutou o texto? O povo não tinha fruta, Moisés tinha? Não. O povo não tinha pão, Moisés tinha? O povo não tinha água, Moisés tinha? O que o povo fez? O que o povo fez? Reclamou. O que Moisés fez? Orou. Agora você sabe a resposta. O que o povo fez? Reclamou. O que Moisés fez? Você entendeu? Tem gente que no problema reclama, tem gente que no problema reza. Você tem reclamado ou você tem orado? Você tem blasfemado ou você tem confiado? Aí quando Moisés ora, ele era o intercessor. Aprenda uma coisa, meus irmãos, e eu falo para a vitória da sua família. Quem aqui quer a vitória da sua família? Então diga para quem está do seu lado: para de reclamar e começa a rezar. Para de reclamar e começa a rezar. Padre, você tem que ver o meu marido, você tem que ver o meu menino, você tem que ver a minha mulher, você tem que ver meu... Enquanto você estiver reclamando, a graça não vai acontecer. E aqui eu vou dar um toque a muitas pessoas que vieram aqui ao Instituto e que você tem um sonho. Eu não preciso adivinhar sonho, eu sei que muitos têm esse sonho. É que você vem aqui com a sua família. É que aquelas pessoas que você convidou, vamos hoje lá no Hesed, Deus que me livre, aquele povo reza demais. Qual que é o padre que está lá hoje? Padre Christian, Deus que me livre, fala demais.
Hã? Aí você fica todo doído. Mas como que eu queria que a minha família viesse? Aí tem gente que chega em casa, e chega em casa assim, ó. Você não foi não, né? Perdeu. Eu estou abençoado, você não. Deus está me acompanhando, você não. Eu sou do Hesed, você não. Aí a pessoa pode não dizer, mas ela vai pensar assim: para ficar chato como você, meu filho, lá eu estou correndo. Se é para ficar como você, é um favor não me convidar. Como que nós chegamos em casa depois de uma noite dessa? Nós não chegamos reclamando, nós chegamos abençoando. Nós não chegamos com cara fechada, nós chegamos com um sorriso nos lábios. Nós não mostramos o que eles perderam, mas o que nós recebemos. E no silêncio do teu coração, vai abençoando a tua família, porque a tua oração Deus ouviu. É apenas uma questão de tempo. Não vai demorar nessas minhas vindas à Fortaleza. E aqui para nós, eu estou vendo a Fortaleza demais, não sei o que está acontecendo. Nessas vindas à Fortaleza está o Padre residia. E vindo à Fortaleza, você vai ter o prazer de um dia, no final de uma pregação, falar comigo assim: Padre, eu já participei aqui com o senhor muitas vezes sozinho, e o senhor profetizou na minha família está comigo aqui hoje, Padre. Vai acontecer isso, amém? Mas para que isso aconteça, larga a reclamação e começa a profetizar, começa a confiar, começa a acreditar. O impossível Deus pode realizar. Aquilo que eu consigo fazer, eu faço. Aquilo que eu não consigo fazer, Deus faz. Deus faz o impossível quando eu faço o possível. Repita isso. Deus faz o impossível quando eu faço o possível. Se coloque no lugar de Moisés. Aquele povo reclamando: estou com sede, estou com fome. Moisés olhou e falou: meu pai do céu, como que eu vou dar água para esse povão todo no deserto? Moisés não podia. O que ele faz? Ele apresenta para quem pode. E Deus disse a ele: olhe, diga para este monte que ele lhes dê água. E a palavra do Senhor tem que ser cumprida. Repita isso. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. Atenção, meus irmãos, repita comigo. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. Do jeito de Deus. Do jeito de Deus. E não do meu jeito. E não do meu jeito. Esse foi o erro de Moisés. Eu já vou para o final do texto, eu volto. Vocês viram o puxão de orelha que Deus deu em Moisés e Arão, sim ou não? Deus falou com os dois assim: porque vocês não confiaram, vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão ver a terra prometida, mas não vão entrar, porque faltou confiança. É um texto enigmático. Para os exegetas, são os estudiosos bíblicos, difícil de saber o que Moisés fez que contrariou tanto a Deus. Eu fui encontrar essa resposta, claro, na Bíblia, mas eu ganhei uma vez lá em Belo Horizonte, de um rabino, aquele que é especialista na Torá, uma Torá judaica. E ela é escrita em aramaico e do outro lado em português. E na hora, foi o Espírito Santo mesmo, falou: olha, vá na Torá e veja lá a explicação deste texto para o judeu, porque ele segue Moisés. E a Torá, os nossos livros, a gente passa a página da direita para a esquerda, não é? Aqui ó, direita, esquerda. Por o judeu não, o livro é o contrário. Você passa a página, é da esquerda, para você ler livro judeu é assim ó, a página passa para cá ó, não é? E lá eu li, e Deus vai nos revelar hoje
qual o erro que Moisés cometeu e o erro que nós cometemos, mesmo o milagre acontecendo. Olha o que Deus disse. Atenção, meus irmãos. Deus disse assim: ordenareis ao rochedo, diante de todos, que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber ao povo e animais. Amém? Aqui nós temos uma prefiguração de Jesus Cristo. Ele é a rocha. Por isso Jesus fala: não construa a sua casa sobre a areia, mas sobre a... Quem é a rocha? Então essa rocha simboliza Jesus. O cajado de Moisés, que é de madeira, simboliza a cruz. Ou, numa outra exegese, a lança do centurião, longínquos, que o pessoal fala muito São Longuinho. Ah, padre, eu perco uma coisa e eu falo São Longuinho, se eu encontrar, tô 3 pulinhos. Sim ou não, não é assim? Mas não é São Longuinho, é longínquos do latim, tem o longuinho em português. E quando o centurião, ele abre o coração de Cristo, jorra sangue e água. O sangue, a Eucaristia. A água é o batismo. Jesus misericordioso é o segundo domingo da Páscoa. Amém? Mas aqui nós estamos na prefiguração. É Moisés com Arão e a rocha. Agora atenção. É a rocha. Não é a rocha não, viu? Não confunda. É a rocha. Daqui a pouco eu falo, o padre está falando para dançar a rocha. Não, não é essa rocha não. Moisés e Arão chamou ao povo. Ao pepino aí. Ao pepino aí. Primeiro ele disse assim: ouvi, rebeldes. Acaso faremos nós, ele e Arão, brotar água desse rochedo? Moisés levantou a mão sem paciência, pegou o cajado, bateu 2 vezes na pedra, e a pedra cuspiu água. O povo, oh glória, bebeu. Deus deu uma bisoiada em Abraão, em Moisés e Arão, e disse assim: ó, o milagre aconteceu, mas porque faltou confiança, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas não colocará lá os seus pés. Meus irmãos, olha para o padre aqui agora, presta atenção. O que Moisés fez que desagradou a Deus? O que Arão fez que desagradou a Deus? Porque Deus disse: diga a pedra e ela vai cuspir água. Eles foram, a pedra cuspiu água, a rocha, e todos beberam. Oi padre, mas eu não estou vendo o que Moisés fez. O que Moisés fez que desagradou a Deus? Há 3 correntes de interpretação: correntes católicas e correntes judaicas. As 3 conversam entre elas, mas eu vou passar para você as 3, porque tem a ver com a vida de cada um de nós. Primeiro, uma pessoa de Deus, ela tratará com gentileza as pessoas que são de Deus. Na hora da prova, você não pode perder a paciência. Paciência é a arte de esperar. Levante a mão, quem aqui precisa de paciência? Dá-me paciência, Senhor! Moisés perdeu a paciência. Ao invés dele falar assim: queridos filhos, povo de Deus. Não, ele já perdeu a paciência. Atenção, cambada de rebeldes! Deus já ficou assim: oh, não é assim. O povo é difícil, mas tem paciência. O povo demora a crer, mas tem paciência. Essa paciência que você tem que ter com seu marido, com seus filhos, com a sua família. Não é chegar em casa: ó, cambada de rebelde. Não vai agradar a Deus e não vai converter. Segundo um estudo rabínico, e aqui eu coloquei até o estudioso, claro que vocês não precisam saber isso de cor, mas só para entender, aqui quem vai explicar isso é o Rabi
Maimônides. Este rabi, que é um estudioso da lei antiga, ele vai dizer: Deus não gostou da maneira como Moisés e Arão tratou o povo. Então Deus falou: olha, você não tem caridade com o povo, você não vai entrar na terra prometida. Mas há uma outra interpretação, e aqui é um outro estudioso, é o Rashi. Ele é comentarista clássico da Torá. Ele vai dizer que o pecado de Moisés, que o erro de Moisés foi golpear a pedra. Foi ele pegar o báculo lá, o seu cajado com raio, e falar: vocês querem água? Toma, vocês querem água? Toma. Perdeu a paciência. Oi, padre, mas por que não podia bater com o cajado? Segundo Rashi, ele que interpreta a Torá, ele vai dizer que a ordem de Deus era: reúna as pessoas e na presença deles, diga à rocha e ela lhe dará água. É como se Deus falasse: é para você falar com a rocha, e você bateu na rocha. Você agiu do seu jeito e você não confiou na minha palavra. É uma segunda interpretação. E nós temos uma terceira interpretação, é o Rabi Nachmanides, é um estudioso da Torá. Ele vai dizer que o problema de Moisés foi atribuir um milagre a ele, porque Moisés disse assim: extrairemos nós água desta rocha. É como se ele tivesse usurpado a graça de Deus. Meus irmãos, três coisas que atraem maldição para a nossa vida e para a nossa família. Repita comigo. Primeiro, perder a paciência. Segundo, agir com violência. Terceiro, usurpar a glória de Deus. Não há consenso nem na exegese católica, nem na interpretação da Torá pelos rabinos, qual foi a atitude que contrariou a Deus, e Deus disse: porque duvidaste, você não vai entrar na terra prometida. É uma das três, ou quem sabe as três. E quando nós fazemos coisa parecida ou igual, nós estamos arrancando de nós a possibilidade da graça, porque nós desconfiamos da palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, é mais ou menos assim. Você tem um marido grosso, um marido estúpido. Um dia uma mulher me falou: padre, aconteceu alguma coisa. Por que aconteceu, minha filha? Eu casei com um cavaleiro e acordei com um cavalo. Ele era gentil no namoro, agora depois de casado é só coice. Falei: transformou, né? É, padre, meu marido não muda não, ali o negócio está difícil. Aí você olha para os seus filhos, eles querem tudo, mas eles não querem rezar. Aí você pensa: será que eu os perdi? Será que eles terão fé um dia? Você olha para a sua saúde e vê que você não melhora, troca de médico, troca de remédio, e você só está piorando, e você fala: olha, eu acho que eu vou acabar morrendo, essa doença minha. Sabe tudo isso que eu estou contando aqui? O marido que não converte, o filho que não quer, a doença que não melhora. Isso é a rocha. Isso é a rocha. E Deus está falando para você, como falou para Moisés: profetiza sobre a rocha, porque ali tem água. Para aquele que não crê, ele olha e vê pedra. Para aquele que crê, ele olha e vê água. Olha o que é a fé. Todo mundo está vendo pedra, mas você tem que ver. Quando alguém falar para você: seu marido não muda. Não muda humanamente falando, mas para Deus já está mudando. Ele não vai mudar, ele já está mudando. O seu filho, não é que ele não crê, ele já está crendo. A sua doença já está
melhorando se você profetizar sobre a tua rocha. A rocha de Moisés era essa, eu não sei qual é a tua. Agora, 3 coisas você não pode de maneira nenhuma: perder a paciência, agir com violência e usurpar aquilo que é de Deus. O restante vai concorrer para o seu bem, porque Deus não desampara quem nele confia. Repita: Deus não desampara quem nele confia. Quem aqui confia em Deus? Então pode aplaudir que você não será desamparado. Fala para quem está do seu lado: você não será desamparado. Meus irmãos, há uma cultura indígena em que quando o adolescente ele vai virar homem, e todo índio quer virar homem, porque ele quer ser guerreiro. Criança não pode ser guerreiro, adolescente não pode ser guerreiro, é só homem. Aí depois que aquele índiozinho vira homem, aí o pajé, que é aquele que toma conta da aldeia, ele vai chamar aquele índiozinho, ele vai pegar uma mistura de tucum, vai passar no rosto do índiozinho e vai entregar para ele arco e flecha e uma lança. Aí vem a sua família e coloca nele um cocar. Todo mundo fica e ele fica em pé. A partir daquele momento ele não é mais criança, ele já é homem. E a minha pergunta é: qual o ritual da passagem de criança para homem? O ritual é o seguinte: o pai, chamado pelo pajé, vai ser indicado a levar o seu filho adolescente para o meio da mata. Existe no meio da mata uma pedra chamada a pedra da passagem. Ele vai passar de criança para homem. O pai coloca o filho em cima da pedra. Atenção, isso é mais ou menos 5 horas da tarde. O sol está começando a se pôr. O pai vai enrolar a faixa nos olhos do filho e o pai volta para a tribo. E o filho não pode sair da pedra e tirar a faixa, aconteça o que acontecer. Padre, qual o momento que ele pode tirar a faixa? O pai disse: quando você sentir, meu filho, o calor do sol no teu corpo, tire a faixa, tu serás homem. Aí de manhã, toda a tribo já está esperando. A hora que o sol nasceu, os índios começam a dançar. E eles estão olhando a boca da mata, até que aparece aquele jovem. Ele passou a noite inteira dentro da floresta, ele não tirou a venda, ele agora é homem. Aí acontece o ritual que eu disse. Só que aqui tem um detalhe. Havia um índiozinho muito magrinho, e aqui para nós, ele que não saiba, muito medroso. É só ele que tinha medo, a gente não tem medo, né? E o pai falou: meu filho, não tem outra maneira. Enquanto você não passar a madrugada na pedra, você pode ter a idade que tiver, você será uma criança. Você pode ter 20, 30, 40 anos, você vai ser um meninão na tribo, ninguém vai te respeitar. Você não pegará no arco e flecha e nem na lança. Então, pai, mesmo com medo, eu quero ser homem, eu quero honrar a minha família. Então nós vamos marcar o teu ritual. O pajé marca o dia. O pai leva aquela criança para a mata, o menininho magrinho, tremia como ele só. E o pai falou: é a sua aprovação, meu filho, é o seu desafio. Você terá que passar esta noite aqui. Aconteça o que acontecer, não tire a faixa e não saia da pedra. Quando você sentir o calor do sol, você será homem. E volta, nós vamos estar lá na tribo esperando você. E ele chorava de medo. E o pai falou: não tem outro caminho, filho, é assim. Colocou o filho em cima da pedra, o menininho abraçou o joelho, tremia. Pode tampar meu olho, pai. O pai falou: você aguenta, meu filho. Quando você tirar a faixa, a sua vida mudou, você será um homem, você será um guerreiro. Tá bom, pai. E o pai enrolou a faixa e se foi. E o menino ficou lá na pedra. Ele viu que esfriou bastante, o sol tinha ido embora. Durante a madrugada toda,
Ele escutou o barulho nas folhas secas, o barulho da garra do tigre, o lobo. Você viu que tem sonoplastia também. Padre é completo. Perto dele pousou uma coruja. E a madrugada toda ele sentiu coisas passando perto da pedra. Na cabeça dele deveria ser pequenos ratos ou serpentes. Mas ele ficou. Ele chorava e tremia. Mas ele ficou. E demorou essa noite, viu? A noite mais longa da vida dele. Mas depois de um tempo, ele começou a sentir um calorzinho. Ele, só para conferir, fez assim na faixa, ó. Estava tudo claro. Tinha amanhecido. Aquela alegria tomou conta do jovem. E antes mesmo de tirar a faixa, ele ficou em cima da pedra. Sou homem, sou guerreiro. Quando ele tirou a faixa, foi a sua surpresa. Ao lado da pedra, o seu pai estava em pé com arco e flecha. O pai passou a madrugada inteira cuidando do filho. Este era o ritual de passagem. Nenhum adolescente passava a noite sozinho. O pai queria apenas saber se, mesmo sem vê-lo, seu filho confiaria no pai. Meus irmãos, muitos de nós estamos vivendo assim, na escuridão da fé, enfrentando problemas, coisas que não sabemos como resolver. Mas se você tiver fé o suficiente, confiança o suficiente, você verá que você nunca esteve sozinho. Na escuridão das nossas noites escuras, o Senhor está do nosso lado. Ele vela por nós, Ele nos guarda. Vale a pena confiar no Senhor. Repita isso. Vale a pena confiar no Senhor. E mais cedo ou mais tarde, você vai sentir um calorzinho. Não do sol, mas do Espírito Santo. Você passou pela provação. O sol voltou a brilhar na tua vida. E quando você tirar a faixa, você verá que ao teu lado o Senhor esteve te guardando. A nossa confiança não é naquilo que vemos, mas naquilo que sabemos. Repita comigo. A minha confiança não é naquilo que eu vejo, não é naquilo que eu vejo, mas é naquilo que eu sei. Mas é naquilo que eu sei. Ô padre, você vê Jesus te acompanhando 24 horas por dia? Nunca vi. Mas a minha fé não é no ver, é no saber. Eu sei que Ele me acompanha porque Ele não mente. Ele disse, estou contigo todos os dias. Eu vejo a cada missa que presido. Eu vejo a cada vez que eu leio a Bíblia. Eu sinto a sua presença quando me prostro em oração. E para eu que sou padre, na minha pessoa de padre, ainda, me desculpe gente, mas aí é alguma coisa que só o padre tem. Quem tiver inveja vai para o seminário. Na hora da consagração, ali o padre se realiza. Ali o padre se realiza. Que é quando o padre pega o cálice com vinho, que será consagrado no sangue do Senhor. E ele diz, tomai todos e bebei. Aí o padre olha dentro do cálice e vai rezando. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Aí no coração do padre está, eu quero ver Jesus. Aí o padre olha dentro do cálice no vinho. E quem ele vê dentro do vinho? Ele próprio. É o Senhor falando, eu estou contigo e você está comigo. Eu confio em ti. Confia em mim e no final nós estaremos juntos no céu. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Eu me vejo na Eucaristia. Se veja na Eucaristia. Se veja na adoração. Se veja na leitura da Bíblia. Não vá neste mundo que quer provar para você que Deus te largou, que Deus te abandonou, que Deus não te ouve. Isso é o que o demônio, se você soubesse o quanto que a desconfiança agrada ao inferno, você jamais desconfiaria de Deus. Ele fica soprando na sua cabeça, Deus não te ouve,
Para você é mais difícil, você está doente, você é pobre, você é um miserável, você é feio, você não tem sorte no amor, você não aprende, você não tira carteira, você não passa na prova, sua família é uma derrotada, seus filhos não te amam, sua mulher tem... Aí você fica só com coisa negativa e você vai perdendo a fé. Aí você perde a paciência, age com violência e usurpa o que é de Deus. Aí Deus fala para você, como falou para Moisés: rodou. Você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas você não vai entrar. Por quê, Senhor? Porque você não confiou na minha palavra. Vale a pena confiar na palavra do Senhor. Lembra de Nossa Senhora. Nas suas noites escuras, lembre de Nossa Senhora. Quando ela recebeu a visita do arcanjo Gabriel: Ave, cheia de graça, tu serás mãe. Como? Pelo Espírito. Eis aqui a serva. Faça-se confiança. Quando Pedro estava lá lavando as redes na barca, chegou um homem que o cativou pelo olhar. Um homem alto, forte, de barba, olhos claros, de sandália. Pedro olhou e falou: você é um homem diferente. É um homem diferente. Jesus disse: tem peixe aí? Nós não pescamos nada. Joga a rede para águas mais profundas. Em atenção à tua palavra jogarei. Ele faz uma pesca milagrosa e ele chega perto de Jesus animado. Jesus fala: não quero saber de peixe. Larga esse peixe aí. Siga-me. Larga tudo. Eu farei de você um pescador de homens. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Confiança. Houve uma festa de casamento, todo mundo dançando, todo mundo feliz. Jesus lá na sala, Maria estava na cozinha. Maria era amiga da família. Onde Maria está, Jesus está. E onde Jesus está, os dele vão. Maria olha a Natália e falou: onde tem mais vinho? Não, Maria, o vinho acabou. Acabou não foi o vinho, acabou a alegria, acabou a festa. Festa sem vinho, uma desgraça. Maria, calma, há esperança. Filho, eles não têm mais vinho. Aí Jesus, tipo aquele filho, sabe aquele filho mais rebelde? O que queres de mim, mãe? Minha hora não chegou. Maria, fica falando aí. Chama os servos aí. Tá vendo aquele ali? Qual? O barrigudo? Não, o de trás. Que bonitão, é meu filho. Parece a mãe, não parece? Parece. Tá bom. Vai lá perto dele, ele vai falar o que vocês vão fazer. E Maria dá no pé. Aí Jesus está lá na sala, chega tanto de gente. Pois não? O que aconteceu? Tinha uma senhora ali, falou que é sua mãe. Ela falou que é para a gente vir aqui fazer tudo que o senhor falar. Jesus não falou uma pessoa. Minha mãe não é mole não, hein? Pede à mãe que o filho atende. Enchei as talhas d'água. Eles confiaram. Nenhum deles perguntou: Senhor, mas eles não querem água? Eles querem vinho. Não, eles obedeceram. Enche a talha de água. E o mais bonito do milagre: tirai e levai ao mestre-sala. Ninguém perguntou: Senhor, faz o milagre primeiro que eu levo o vinho. Ele tirou água, mas chegou para o mestre-sala, vinho. Confiança. Ele confiou na palavra do Senhor. Jesus um dia passando, havia um cego chamado Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas: cala a boca, você está atrapalhando. Aí ele gritava ainda mais. O escândalo foi tanto que Jesus parou e disse: chamai-o. Olha como que mudou tudo. Levanta, coragem, ele te chama. Que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Vai, a tua fé te curou, te salvou. Ele voltou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Certa vez havia um baixote chamado Zaqueu. Ele confiava que algo iria mudar na vida dele. Ele sobe num sicômoro e ele queria ver Jesus. E Jesus passando, Jesus olha e diz: Zaqueu,
desce depressa, pois eu quero estar na tua casa. Acho que Zaqueu não desceu, ele caiu mesmo, despencou lá de cima, né? E Jesus vai para a casa dele. E por que Zaqueu recebeu Jesus? Porque ele confiou. Eu poderia falar para vocês de Maria Madalena, eu poderia falar de Marta, Maria e Lázaro, eu poderia falar da hemorroíça, da filha de Jairo e de tantas pessoas que confiaram no Senhor e não foram desamparadas. Aquele que confia no Senhor não será por ele desamparado. E é isso que nós queremos partilhar com você. Tenha confiança, tenha fé. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a tua vida. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. E com Ele você é mais do que vencedor. Diga comigo, com Jesus. Com Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Com Jesus. Com Jesus. A minha família é mais que vencedora. A minha família é mais que vencedora. Com Jesus. Com Jesus. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Amém. Amém. Toma posse disso aplaudindo o Senhor. Bem bonito. Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder que há no nome de Jesus, nós não levantaríamos da cama sem invocá-lo. Nós não sairíamos de casa sem invocá-lo. Nós não começaríamos a trabalhar ou estudar sem invocá-lo. Nós não deitaríamos sem invocá-lo. Porque ao nome do Senhor Jesus, todo joelho haverá de se dobrar no céu, na terra e nos infernos. Invoque o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor com fé, e todo o mal se afastará. Meus irmãos, o tema de hoje, de todas as noites, deve ser, se não o mais bonito, é o mais sagrado, o mais sério. É o nome de Jesus. Você que tem aí o livrinho do Exército São Miguel da Quaresma, pode pegar a quinta-feira da quinta semana da Quaresma. É hoje, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. O poder do nome de Jesus. Nós hoje cantamos, nós profetizamos, nós já tomamos posse deste nome. O texto base é o Êxodo 34, 1 a 9. Que depois você leia esse texto, nós não vamos aqui lê-lo para podermos aprofundar na reflexão que eu preparei para vocês, o poder do nome do Senhor, o poder do nome de Jesus. Quando nós temos aqui, quando falamos sobre o nome de Deus, sempre é bom partir da revelação do próprio Deus, da revelação de Deus que se dá a conhecer a Moisés. Quando Deus o envia para o Egito para libertar o povo, e depois da sarça ardente, de tudo aquilo, ele tirou as sandálias, ele se descalçou. Deus queria queimar com o fogo do seu amor a face desnuda de Moisés, ou seja, tira tudo aquilo que impede a missão, tudo aquilo que não deixa você tocar o mistério. E Moisés, perante aquela missão, uma missão excelsa, ele vai perguntar, mas eu estou indo lá para libertar o povo, mas se eles perguntarem, quem é que te enviou? Quem que te mandou? Eu vou dizer o quê? Deus disse a ele, diga que o eu sou te enviou. E aqui nós temos o nome de Deus, Yahvé, né, um nome que não se pronuncia, não é claro, nós falamos Yahvé, Javé e outros, né, outras derivações, mas a palavra de Deus, o nome de Deus, ele é como, esse seria o nome de Deus, é um respiro. É um respiro. Quando a criança nasce, qual é a primeira coisa que a criança faz? E ela chora. Nós falamos, quando a pessoa vai falecer, ela deu o último suspiro. As pessoas crentes, as pessoas não crentes, crianças, adolescentes, jovens e adultos, sempre tem essa expressão,
é o nome de Deus, é a vida, é o respiro. E no Novo Testamento nós temos, o Yahvé, IHWS, nós temos o nome do Senhor revelado em Jesus. Antes de entrarmos numa parte mais espiritual da pregação, vamos aí para uma parte formativa. Sempre, meus irmãos, sempre eu tenho insistido isso. Quem me conhece sabe que é assim que prego, partir da palavra de Deus, fundamentado no catecismo da Igreja Católica. Precisamos ter o catecismo, ler o catecismo, estudar o catecismo, pregar o catecismo, conhecer a doutrina. E nós temos no parágrafo 430, Jesus, e eu faço questão de ler apenas essa primeira parte, atenção aí. Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, Yeshua, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão. Olha que interessante isso que está nos dizendo o catecismo da igreja. O nome de Jesus, Yeshua, é ao mesmo tempo identidade, é o nome dele. Jesus, Yeshua. Mas ao mesmo tempo que a identidade é a missão dele. E qual é a missão dele? Salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Permita-me, você que é papai e mamãe, você que é jovem, você que é namorado, você que quer casar, se Deus quiser, você que quer ter filhos, atenção no que eu vou explicar agora. Não fique colocando nome em filho, em filha, sem saber o significado e sem buscar neste nome um significado. Quando as pessoas dão nome para os filhos, que aqui eu não vou dizer nome nenhum, não é? Mas pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, é só Deus tendo misericórdia mesmo. Ao invés de buscar um nome com sentido, um nome bíblico, um nome que traz consigo identidade e missão, como é o nome de Jesus. Eu louvo, ela está aqui, ó. Vocês estão vendo, eu estou vendo ela aqui, ó. Eu louvo muito a minha mãe, porque foi o próprio Deus, o Espírito soprou no coração dela para me colocar o nome de Christian Shankar. Claro, eu passei anos sem saber o que era o tal do Shankar. Foi depois, lá na frente dos meus estudos, que um dos professores que falava várias línguas decifrou para mim. Então, Christian, como todos os nomes, Cris, Cristiano, Cristina, Christopher, é seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Shankar é aquele que leva alegria, aquele que nasceu para levar alegria. Então eu tento ser o meu nome, além de Christian Shankar ser o meu nome, para mim se tornou uma missão. Christian Shankar é aquele que segue a Cristo levando alegria. Então eu tenho que ser um padre alegre, eu tenho que ser uma pessoa alegre, porque é a minha identidade e minha missão. E graças ao bom Deus, sem mérito algum da minha parte, ele me chamou ao sacerdócio. Então, Padre Christian Shankar, padre, o que foi consagrado, o que foi separado, aquele que é pai. Então, o meu nome vai representar mais ou menos assim: aquele que foi consagrado, ungido, seguindo a Cristo, levando alegria. Olha que bênção, olha que bênção. Todo papai e mamãe deveria ter na cabeça isso. O nome do meu filho traz consigo identidade e missão. O catecismo vai dizer que o nome de Jesus revela ao mesmo tempo a sua identidade e a sua missão. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é Ele que, em Jesus Cristo, seu Filho eterno feito homem, salvará o povo dos seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a história da salvação em favor dos homens. Então aqui nós temos também algo que nós cristãos católicos precisamos saber. Por que que Jesus veio a este mundo? Por que que Deus enviou o seu Filho para morrer
viver a sua paixão, depois de tudo também a sua ressurreição, aqui está a resposta: para nos salvar. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ele é Salvador, Ele é Redentor. E eu dizia hoje, na homilia da missa da manhã, aqui para os consagrados do Instituto, também muitos participaram de casa, às 6:30 da manhã, a respeito do Cristo, que o nome é Jesus, Yeshua. Deus é poderoso para nos salvar, que Deus salva. Cristo não é nome do Senhor. Cristo é aquilo que Deus fez com seu Filho. E o que Deus fez com seu Filho? Ele ungiu no Espírito Santo e no poder. Então, no Catecismo da Igreja, no versículo 436, nós temos: Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Então, é como se eu dissesse Jesus Messias, se fosse no hebraico. Do grego é Christos, então deu Jesus Cristo. Então é sempre bom que nós falemos não apenas Jesus. Jesus não, Jesus Cristo. Esse Jesus histórico, ele é o Cristo da fé. Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E aqui, já desde eu falar algo, senão eu vou me esquecer, e não posso me esquecer, quando eu falo o nome de Jesus, eu estou falando a pessoa de Jesus. Em nome de Jesus, eu lhe digo, este em nome é na pessoa do Senhor. Um só Deus em três pessoas. Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, eu estou falando na pessoa de Jesus. Jesus Cristo. Deus é poderoso para nos salvar e Ele foi ungido. Aí o catecismo depois continua falando sobre Jesus Cristo, o Filho único de Deus, vai falar sobre o título de Senhor, que é muito interessante, mas eu não vou entrar nisso, senão nós não vamos para aquilo que foi preparado, que é o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. Num outro momento, você pode aí ler o catecismo, ou talvez uma outra pregação no momento propício. Meus irmãos, você que sempre acompanha com papel e caneta, pegue aí que você vai gostar de anotar algumas coisas. Quando o assunto é o poder do nome de Jesus, você precisa entender que você não precisa ser ninguém. Você precisa ter noção de que você é portador de alguém. É isso que o diabo não quer que você saiba. É isso que o mal não quer que você saiba. Que você é portador de alguém. E este alguém está no nosso coração, pela comunhão que recebemos, pela escritura que lemos e meditamos. Então este poder do nome do Senhor Jesus é de alguém que quer se unir a nós. Eu falava isso na pregação de ontem, sobre a intimidade com Deus, sobre a amizade com Deus. Falei um pouco sobre a importância da Eucaristia, a Santa Missa, a comunhão. Dei aqui para vocês o testemunho do cardeal Vantuan. Então nós precisamos entender que nós somos portadores de alguém, e este alguém é nosso Senhor. Este alguém é nosso Senhor. Tanto é que depois da nossa crisma, quando nós somos também ungidos, nós somos convidados a sermos outro Cristo, alter Christus. Isso acontece de maneira plena na vida do sacerdote, mas na vida de todos os fiéis leigos. Você que já foi crismado, você é um outro Cristo. Christos do
grego é ungido, que vem do termo do aramaico Messias. Então veja que bonito, nós devemos ser no mundo um outro Cristo. Nós que estamos unidos nele, ele é a videira, nós somos os ramos, então nós somos portadores dele. Quando nós comungamos, nós nos tornamos uma coisa com ele, ele se torna uma coisa conosco. Se você não assistiu e não participou da pregação de ontem, vale a pena você assistir. Nós refletimos sobre tudo isso, o tema foi intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. É isso que o mundo não aceita, mas é isso que nós não vamos abrir mão também não. É isso que o mundo não quer saber, mas é isso que nós vamos pregar, porque é a verdade. E não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui eu não vou dizer nome de A e nem nome de B, mas falando a coisa clara para você me entender, fora de Jesus não há salvação. Não há um outro nome pelo qual sejamos salvos. E quando nós falamos do poder do nome de Jesus, é preciso trazer 3 situações. Antes de Jesus nascer, um anjo falou a José, anote o texto, é Mateus 1:21. Segundo, falou a Maria, Lucas 1:31. E quando ele foi circuncidado, Lucas 2:21. Permita-me ler os 3 textos rapidamente. Primeiro texto: e dará luz a um filho, e chamarás com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus. Segundo texto: e eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. E o terceiro texto: e quanto os outros dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Então veja como que o nome de nosso Senhor, ele está na origem de toda a história. Aqui nós temos 3 textos. O anjo falou a José, falou a Maria, e o nome de Jesus volta na circuncisão. E é preciso tomar posse deste nome no nosso coração. Se o nosso nome, atenção nisso aqui, se o nosso nome está gravado, está tatuado nas mãos de Deus, nós precisamos ter no nosso coração tatuado o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Precisamos escrever o nome do Senhor no nosso coração. Precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, com toda a nossa missão, com toda a nossa vocação, cada um no seu estado de vida. Eu como sacerdote, você como pai de família, você como mãe, como jovem, estudante, trabalhador. Certa vez, uma catequista estava falando sobre Jesus no coração. Jesus no coração. E ela perguntava então para aquelas crianças que ali estavam: quem tem Jesus no coração? Todos. Eu. Um lá fez assim, ó. A catequista: não faça isso. Não faça isso. Se é uma criança tão boazinha, agora você está falando que Jesus não está no seu coração? Não, mas não está não. Está. Jesus está no seu coração. Não, catequista, não está não. Não, meu filho. Mas eu estou te ensinando, estou falando que ele está. Não está não. Mas por que você está falando que Jesus não está no seu coração? É porque eu estou tendo aula agora na escola de geografia. E eu aprendi que tem país maior e país menor.
O Brasil é tão grande, catequista, que tem um tanto de país na Europa que cabe um tanto dentro do Brasil. Tão grande que é. Minas Gerais mesmo cabe 3 países de Portugal. A catequista, nossa, está estudando mesmo, hein? Tô. Por que tem a ver isso que você está falando? Com Jesus no seu coração. Uai, catequista, você não entendeu não? Olha o tamanho do meu coração e olha o tamanho do coração de Jesus. Ao invés de eu falar que Jesus está no meu coração, eu prefiro acreditar que eu estou no coração de Jesus. E todos da turma aplaudiram. Esta intimidade com o nome do Senhor Jesus, aquele que me salva, que me redime, que me mantém de pé, ele me coloca no coração de Jesus. Eu estou no coração do Senhor. Isso é muito bonito. E toca não apenas as crianças, mas nós que temos uma vida de luta, uma vida de busca de santidade, precisamos ter esta noção, aonde eu estou, aonde a minha vida se funda, aonde eu construí a minha história, em cima da rocha que é Jesus. Eu estou no seu coração. Eu estou no seu coração. Como se referir ao nome de Jesus? Anunciar a salvação. Deus salva Jesus Cristo. Primeiro, nós somos chamados a evangelizar. Quando nós falamos do nome de Jesus, nós somos evangelizadores. Lucas 24, 46 ao 47. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão a todos os pecados. Então existem 2 formas para que nós possamos anunciar a salvação em nome de Jesus. E quais são essas 2 formas? Primeiro, crer. Segundo, pregar. É muito complicado, meus irmãos. Eu não estou falando do nome de A ou de B, tá bom? Só estou falando do ensinamento. É muito difícil alguém que prega, mas não crê. Não sei se você sabe disso. Mas quando uma pessoa fala daquilo que ela não acredita, aparece na testa dela a palavra mentira. Ela não vê, mas todo mundo está escutando e fala assim, acho que nem ela acredita naquilo que ele está falando. Porque a pregação ela é precedida pela fé. Então há 2 maneiras de anunciar a salvação em nome de Jesus. A primeira é crendo, a segunda é pregando. Crendo, 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em um nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aqui nós temos também a pregação, Atos 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios. Então cremos no nome do Senhor Jesus e pregamos em nome do Senhor Jesus. E aqui eu te pergunto, você tem falado em nome de Jesus, anunciando a salvação? Você fala de Jesus para as pessoas? Você mostra uma pessoa entusiasmada quando você prega o evangelho, quando você anuncia a salvação? Creia e pregue o nome de Jesus. Acredite e pregue o nome de Jesus. Segundo, usar o poder do nome de Jesus para declarar bênçãos. Quando eu digo com fé, em nome de Jesus, eu abençoo. E há 2 formas para declarar bênção. Eu acabei de falar das 2 formas de pregar, de anunciar o nome do Senhor. Primeiro a fé, depois a pregação. Estou agora em declarar bênçãos. Primeiro, cura, e segundo, libertação. Por isso nós falamos,
Oração de cura é libertação em o nome do Senhor. Primeiro, a cura, Atos 3, versículo 6. Vai anotando esses textos aí. Eu sei que anotar o versículo você não consegue, mas anote pelo menos a citação. Cura, Atos 3, versículo 6. Pedro, porém, disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Olha, a cura acontece pelo poder do nome de Jesus. E não apenas cura, também libertação. Atos 16, versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dele. E no mesma hora ele saiu. Então, pelo nome do Senhor se opera a cura e pelo nome do Senhor se opera libertação. E a minha pergunta é: você tem declarado bênçãos em nome de Jesus? Em vez de ficar reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando de filho, você deveria dizer dentro de você: eu te abençoo em nome de Jesus. A minha casa é um lugar abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro a minha cura física, a minha cura emocional, a minha cura espiritual. Em nome de Jesus eu declaro que o meu trabalho está liberto de toda inveja. Então nós precisamos usar o nome de Jesus para declarar bênçãos. Porque o demônio quer que você declare maldição. E nós devemos declarar bênçãos. E terceiro, aí vem a nossa vida de oração, orar segundo a vontade de Cristo. Primeiro eu falei sobre anunciar Jesus como Salvador. Estou só recapitulando que assim você guarda. Bem esquemática a minha fala. Primeiro, anunciar o nome de Jesus como, eu já passei aqui, crer e pregar. Segundo, declarar bênçãos, cura e libertação. Terceiro, orar segundo a vontade de Cristo. Que são também dois: agradecer e confessar. Anote o texto de 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Então veja a importância de clamar o nome de Jesus para uma busca de uma vida santa. Sem Jesus ninguém é santo, ninguém é bom, ninguém é apto. Se vivemos é por Ele que vivemos, se morremos é por Ele que morremos, mortos ou vivos vivemos para o Senhor, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. E a oração, ela me leva primeiro a agradecer. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, aqui é uma formação. É uma formação. Porque muitas pessoas não sabem rezar. Muitas pessoas desconhecem o poder do nome do Senhor Jesus. Estou passando de maneira muito esquemática, muito fácil. E no segundo momento, é necessário a confissão do nome. Agradecer em nome e confessar. Filipenses 2:10, 11. Para que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho nos céus e na terra se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que o pedido, que nem entrou aqui no meu esquema, ele vem depois da gratidão e da confissão. Primeiro você agradece em nome de Jesus, depois você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Minha pergunta é: você tem orado em nome de Jesus?
Gente, eu escuto muita gente rezando, e alguns rezam alto, outros rezam baixo, mas raramente alguém que não tem uma formação profunda, ele reza em nome de Jesus. E Jesus disse, o catecismo traz isso, na sua parte sobre oração, que toda oração que fizéssemos, que ela fosse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você participa da missa, você presta atenção nas orações que o padre faz, ou você fica voando lá na igreja? Quem presta atenção já entendeu que toda oração litúrgica, ela é ao Pai, no Filho, pelo Filho, na unidade do Espírito. Ao, pelo, no. Ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Até a igreja reza assim liturgicamente. Toda missa, o sacerdote diz, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Aí vai fazer um elogio. Vós que firmastes o universo com o poder da tua palavra. Aí vem a prece. Dai-nos a graça de uma vida santa, buscando cumprir os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então a igreja nos ensina a maneira de orarmos. Claro, Padre, eu posso rezar ao Pai? Pode rezar ao Pai. Eu posso rezar a Jesus Cristo? Pode rezar a Jesus Cristo. Eu posso rezar ao Espírito Santo? Pode rezar ao Espírito Santo. Não tem problema nenhum. Ó Deus Pai. Quer ver uma oração ao Pai? Pai Nosso. Você não vê lá nem Jesus, nem o Espírito Santo. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Você pode rezar a Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Você está rezando para Jesus, não falou nem do Pai, nem do Espírito. Você pode rezar, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Você não está falando nem do Pai, nem do Filho. Mas a oração perfeita, a oração litúrgica, ela é feita sempre a Deus Pai, pelo nome do Senhor Jesus, e a oração ela é carimbada, ela é selada pelo Espírito Santo. Falando sobre o nome do Senhor, eu lembrei de um casinho, é simples, mas é bonito porque mostra a fé da criança, né? Dizem que numa outra turma de catequese, a professora estava falando sobre oração e vigilância, para tomar cuidado com o mal, tomar cuidado com o pecado, tomar cuidado com o demônio. Ela viu que na sala havia um Joãozinho, toda a sala tem um Joãozinho, ele só ficava rindo lá, não estava prestando atenção não. Ficava rindo, não estava levando a coisa muito a sério. Aí ela falou assim, Joãozinho, você fica rindo para você ver. Eu quero ver você rir o dia que você estiver lá na sua casa e o capeta bater na porta. Aí o Joãozinho deu uma risada mesmo. Ela falou, você está rindo de quê? Não, tia, porque o dia que o capeta bater na porta, eu peço para Jesus atender. Ou seja, ele tinha uma intimidade tão grande com o Senhor que ele não temia o mal. Ele não estava se preocupando com o inferno. Ele estava ocupado com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Tudo que fizerdes, seja em palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder que há no nome de Jesus, nós não levantaríamos da cama sem invocá-lo. Nós não sairíamos de casa sem invocá-lo. Nós não começaríamos a trabalhar ou estudar sem invocá-lo. Nós não deitaríamos sem invocá-lo. Porque ao nome do Senhor Jesus, todo joelho haverá de se dobrar no céu, na terra e nos infernos. Invoque o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor com fé. E todo o mal se afastará.
Veja na Sagrada Escritura quantas pessoas clamaram pelo Senhor e tiveram a sua vida mudada. Clamaram pelo nome e clamaram pela pessoa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é Messias, né? Como você falasse, Jesus é o Messias, ou Jesus Cristo. Tende misericórdia de mim. Aquele que clama o nome de Jesus é ouvido, é atendido, e o Senhor o libertará de todas as dores. Reze o terço do nome do Senhor Jesus. Procure aí no Google, terço do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. É um nome que tem identidade e missão ao mesmo tempo. Meus irmãos, fiz questão, foi proposital, de uma pregação mais formativa, uma pregação mais introspectiva, que nós não estamos brincando com o nome do Senhor. Nós precisamos levar o nome de Jesus a sério. E aqui, me perdoe se vai tocar alguns, intimidade não quer dizer falta de respeito. Nós podemos ter intimidade com Jesus, mas mantendo-nos como criaturas e Deus como Criador. Então há muitas pessoas, até na igreja, não sei se é para chamar atenção, para dar um de bonitinho, para dar um de íntimo, que fica, porque o Jesusinho, porque o Jesusão, porque o Christopher, Jesus Christopher, e as pessoas acham graça nisso aí. Não há graça nenhuma nisso. Padre, isso é intimidade, isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito, é falta de noção, é falta de oração, é falta de estudo. Os demônios tremem perante o nome de nosso Senhor. E nós não podemos ficar brincando com este nome, principalmente os que se dizem pregadores da palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo. É este o nome que treme o inferno. Nós não podemos mostrar uma intimidade onde se perde a noção de adoração. Deus, ele é íntimo a nós, mais do que nós mesmos. E nós somos chamados a estar no coração dele, mas nós não estamos em pé de igualdade. Ele é Deus, nós somos criaturas, nós somos filhos pelo Senhor. É por Jesus que somos filhos do Pai, remidos pelo Filho, santificados pelo Espírito Santo. Então você que tem zelo pela igreja, você que tem zelo pelo Senhor, você que entendeu a profundidade do nome de Jesus, quando você vê alguém, principalmente a nossa igreja, porque roupa suja se lava em casa, eu estou falando aqui para católicos, você precisa na caridade chamar esta pessoa, falou, meu chapa, gostei da sua pregação, você foi engraçadinho, etc. Mas por favor, não fica falando Jesusão, Jesusinho, Christopher, Cris, JC, o JC, o cara. Peraí, meu filho, você está falando alguém da sua família? Você está se referindo a nosso Senhor como se fosse do seu grupo de passeio, o seu grupo de pagode? Por favor, gente, vamos, eu estou escutando as risadas das irmãs lá fora. Vamos levar Deus a sério. Vamos levar o nome de nosso Senhor a sério. Brincadeira à parte, há muita falta de respeito. Há muita coisa que está deturpando a nossa fé. E eu finalizo com o respeito que o judeu, que o israelita tem pelo nome de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos, lia o nome de Deus e ele gritava aquele nome e o povo chorava. Como eu disse, a gente fala Javé, Yavet,
mas é um respiro. Aí, o Antigo Testamento tinha toda aquela adoração, aquele respeito pelo nome de Deus. Aí eu não estou entendendo hoje, pregadores da palavra brincando com o nome de nosso Senhor. Vamos levar Jesus a sério, porque Ele nos leva a sério. E é muito importante o nome de Jesus e o nosso. Quem já tem, meus irmãos, paciência. Quem já tem, paciência. Mas o meu conselho, e aqui eu estou falando, não dá tempo, que nós já estamos no final da pregação, mas o meu conselho, você que tem criança pequenininha, você que tem neném, não deixe apelido. O nome da pessoa é sagrado. Deus tem escrito nas mãos dele o nosso nome, não é o apelido. Você não acha que você vai chegar no céu, o anjo vai falar assim: ô cabeção, ô varapau, ui. Não, meu filho, é o seu nome. O seu nome é muito importante. O nosso nome está gravado nas mãos de Deus. O nosso nome, eu li para você no Catecismo da Igreja, o nosso nome traz consigo identidade e missão. Identidade e missão. Aí tem aquele caso, com essa eu finalizo, né? Vocês vão rir, mas é para chorar. Jesus estava muito misericordioso. Ele diz no céu assim: olha, vamos acolher as pessoas. Quando as pessoas chegarem, peça que as pessoas soletrem o nome de alguém. O nome de alguém. Tá bom. As pessoas estavam chegando. Aí chegou um, São Pedro falou assim: soletre para mim João. Aí a pessoa, J-O-A-O. Pode entrar. Oh, obrigado, Senhor. Que bênção. Aí chegou outro. Soletra para mim Ana. A-N-A. Ótimo. Pode entrar. Seja bem-vindo. Oh, alcancei a salvação. Deus é misericordioso. Aí chegou um rapaz. Soletre para mim Ramon. R-A-M-O-N. Tá certo, pode entrar. Aí o anjinho da porta precisou sair. Estava passando uma bem-aventurada. Falou: ô filha, faz favor, fica aqui na porta do céu para mim um pouquinho. E quando as pessoas forem entrar, você pede para soletrar um nome. Se a pessoa soletrar certo, ela pode entrar. Ah, então tá bom, vou ficar aqui então. Quem é que aponta lá no fim do céu chegando? O ex dela. O ex que traiu, que batia, que bebeu, que teve uma mulherzada danada. Ela falou assim: oh, eu vou ser misericordiosa com ele. Vem cá, bem, vem cá. Ele chegou e falou assim: olha, amor, eu estou aqui na porta, eu não fico aqui não. Estou aqui hoje para receber você. E para entrar aqui hoje não é sempre assim não. Hoje está assim. Você só tem que soletrar um nome. Soletrou certo, entra. Soletrou errado, desce. Ô amor, tá bom. Qual que é o nome? Soletra para mim aí. Arnold Schwarzenegger. Soletra aí. Coitado. Perdeu a salvação. Porque acertar isso aí, meu filho, nem eu acho que o próprio cara está acertando. Então, meus irmãos, é só para você entender a sacralidade do nosso nome. Se o nosso nome é sagrado para Deus, o nome de Deus tem que ser sagrado para nós. E não há outro nome pelo qual devamos ser salvos: Jesus Cristo. Então veja quanta coisa em pouco tempo nós aprendemos hoje. No catecismo, Jesus e Cristo. E aprendemos a maneira de pregar o Senhor, aprendemos como lidar com o seu nome, através da confissão, e como declarar bênção em nome do Senhor Jesus. Então que nós tenhamos uma noite de um sono restaurador, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o exército de São Miguel, para que o nome do Senhor Jesus esteja nos nossos lábios e no nosso coração, porque um dia seremos salvos em nome de Jesus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Queremos colocar aos pés de Jesus as nossas famílias. E de maneira os casais que estão conosco, ou que vão ouvir esta pregação durante a semana. Que esta pregação caia no coração desses casais. Graças a Deus, gente, eu tenho viajado o Brasil afora, e onde nós vamos, há casais que dizem: Padre, o meu casamento foi restaurado pelas suas pregações. Se hoje eu tenho uma família abençoada, nós colocamos em prática o que o Senhor disse. O que salva casamento não é o que eu falo, é você praticar o que eu disse. Coloque em prática. A partir de hoje, blinde o seu casamento com o amor de Deus, e tudo terminará bem. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos irmãos e irmãs, de maneira especial, os casais. 3 frases que pode salvar o seu casamento. Essas 3 frases, elas são capazes de 3 coisas. São 3 frases capazes de 3 coisas. Primeiro, elas conseguem restaurar um casamento. Segundo, curar as feridas do coração. Terceiro, fortalecer a união. Quem não deseja isso? Quem não deseja um casamento restaurado, um casamento curado, um casamento fortalecido? É exatamente isso que essas 3 frases têm o poder de realizar. E nós vamos refletir cada uma delas à luz da palavra de Deus. Não é coisa da nossa cabeça. Vamos até a palavra de Deus e aprender 3 maneiras concretas de vivê-las no dia a dia. Então você que é casado, que é casada, você que quer melhorar o seu casamento, restaurar o seu casamento, curar o seu casamento, fortalecer o teu casamento, essas 3 frases podem fazer isso. Qual é a primeira? Antes disso, abra sua Bíblia ou anote Colossenses 3:18. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Então veja que aqui é uma palavra de mudança para a mulher e para o marido. Para a mulher se espera a solicitude, do marido o amor oblativo. E não é apenas coisa de sonhar, de desejar, de querer, mas de praticar. Muitas pessoas sabem o que fazer, mas elas não fazem. E o que muda não é saber, o que muda é realizar. Tem até aquele caso, né? Tinha 2 amigos conversando num bar. Aí um disse para o outro assim: esta noite eu sonhei que eu ganhei 1 milhão, igual minha mulher. O outro disse: meu Deus, mas a sua mulher ganhou 1 milhão. Falou: não, ela sonhou também. O meu sonho é... Gente, a minha pergunta é: os 2 sonharam. Eu te pergunto, eles são milionários? Não mudou nada. Há muitos casais que sonham em ter uma família melhor, sonham em se amarem, sonham em ter um casamento satisfatório, mas fica só no sonho. E por que fica só no sonho? Porque está aqui e precisa estar aqui. Porque quando está no coração, vira atitude. Então essas 3 frases, muito mais do que dizê-las, o casal precisa vivê-las. E qual é a primeira? A primeira é: eu estou errado. A mulher: eu estou errada. A humildade de reconhecer erros. Eu já conversei com casais onde a mulher me dizia: padre, meu marido não pede desculpa, ele nunca admite que ele está errado. Desde que a gente casou, na cabeça dele é errada sou eu, ele só está certo. Como que um casal desse será restaurado, fortalecido e curado? Talvez aconteça com ela. A mulher nunca reconhece que ela está errada. Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para que sejais curados. Quando você diz para quem você ama: eu errei, me desculpe, eu errei, me perdoe, ali não é uma atitude de humilhação, é uma atitude de cura. Deus quer curar o seu casamento,
mas vocês precisam ter humildade de reconhecer os próprios erros. Nada destrói mais um casal que o orgulho. A pessoa sabe que ela está errada, mas ela diz: não vou dar meu braço a torcer, não vou aceitar que eu estou errado, não vou pedir desculpa, perdão nem pensar. Aí o diabo entra, né? O orgulho é próprio do diabo, e ele não quer que os casais sejam curados. Então ele não quer que você reconheça seus erros. Muitas brigas dentro do casamento são intermináveis. E quando eu falo brigas intermináveis, casais que brigam sem parar pelos mesmos motivos. Como que eu apagaria esta briga, este incêndio? Admitir o erro. Quando você admite que você está errado, você apaga o incêndio. Eu celebrei uma missa de bodas de ouro, onde o homem, um senhorzinho, disse uma frase com muita sabedoria. Eu pergunto para os noivos, né? O que vocês fizeram para chegar a 50 anos de casamento? Um dia, um senhor respondeu assim: padre, sempre que eu erro, eu digo para ela: eu errei. E quando ela erra, para acabar a briga, eu falo: não, fui eu que errei. A briga acaba. Ele é um sábio. Ele descobriu que quando você assume aquela culpa, mesmo talvez que não tenha, você está jogando água na fogueira. Quando você fica acusando o outro, você está jogando gasolina. Não se apaga fogo com querosene, com gasolina, com álcool. Não se apaga com água. Não, eu errei. Não vamos brigar quem errou, não. Eu brigo, eu errei. Acabou a discussão. Brigas intermináveis, porque ninguém assume o erro. Um coração humilde, ele se abre à reconciliação e à graça de Deus. 3 formas concretas de viver esta primeira frase no seu casamento: eu errei. Primeira maneira, pare de justificar os seus erros. No momento de uma briga de casal, é normal a pessoa tentar se justificar. Foi por causa disso, foi por causa daquilo, ou mas eu fiz isso, mas você fez aquilo. Não, isso não vai resolver. Para de justificar e assuma a sua responsabilidade. Segundo ponto, esteja aberto ao diálogo. Deixe o outro falar, não fique interrompendo, deixa falar. A pessoa que está nervosa, ela quer falar, então deixa a pessoa falar. E ela fala, e fala, e você fica escutando, deixa falar, falou. Você vê que à medida que ela vai falando, ela vai colocando a raiva para fora. Quando a pessoa acabar de falar, aí você vai dialogar, assumindo a sua culpa, mostrando talvez um outro ângulo daquela questão. Mas não tente se defender imediatamente. Deixa a pessoa desabafar. Escute sem interromper o outro. Mesmo que não seja verdade, deixe o outro falar. Terceiro ponto, peça ajuda a Deus. Isso funciona muito. O casal está brigando, um dos dois fala: olha, antes da gente discutir, eu não discuto com você, a gente não reza antes. Que rezar o quê? Falou: então você vai brigar sozinho, porque eu quero, sem uma oração a gente não vai brigar não. Porque Deus tem que estar aqui. Nós não podemos brigar de 2, não, tem que ser de 3. Deus tem que estar. Então, não justifique o seu erro. Esteja aberto ao diálogo, deixe o outro falar e busque orientação a Deus. Segunda frase: por favor, me perdoe. O poder do perdão no casamento. Efésios 4:32. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. O segredo da união matrimonial é o dom do perdão. Perdão que é pedido, perdão que é oferecido. A mão do casal, uma para baixo, a outra para cima. E assim o casal se encontra. Uma mão ela pede, a outra mão ela oferece. Perdão. Pedir perdão e perdoar são ingredientes presentes em todos os casamentos saudáveis. Hoje as pessoas se preocupam muito com alimentação saudável. Tenha também um casamento
saudável. Padre, eu me alimento para ter uma saúde. Você sabe o que come. Como que eu vou alimentar o meu casamento para ter uma saúde? Perdão oferecido e pedido. Guardar rancor só alimenta ressentimento e distância. O diabo gosta disso. A palavra ressentimento, é de novo. Sentimento é sentir. O que é ressentimento? É você sentir de novo o que você sentiu naquele momento de dor. A pessoa que perdoa, ela cauteriza a ferida. A pessoa que fica ressentida, ela fica esgravatando a ferida. Lembro-me quando a gente era criança, não sei se as crianças de hoje fazem isso, acho que não fazem, porque não machucam, né? Porque não brinca, só celular. Mas na minha época a gente brincava muito, machucava bastante. Aí no lugar do machucado, dava uma casquinha. O que os meninos faziam? Ficava esgravatando a casca. Minha mãe, vai sangrar isso aí, ó. Aí a gente puxava, sangrava. Tem gente que no casamento é a mesma coisa. Ela não quer que cicatrize a ferida, ela quer ficar arrancando a casca. Ressentimento. E qual é o fruto disso aí para o casal? Um só, distanciamento. O marido vai se distanciar da mulher e a mulher vai se distanciar do marido. Talvez não fisicamente, moram na mesma casa, comem na mesma mesa, dormem na mesma cama, mas nunca estiveram tão longe um do outro. Falta de perdão. Onde não há perdão, entra o distanciamento. E é uma frase pesada que diz: cuidado, na cama do casal, quando fica um espaço entre o marido e a mulher, é um convite para o diabo deitar ali. Deus que me livre. Deus que me livre. Já tinha escutado dessa aí? Meu filho, casal brigado. Fica o marido para um lado, a mulher para o outro e um espaço no meio. Aquele espaço é um convite para o diabo deitar ali. Aí, meu filho, vem o adultério, vem a traição, vem a mentira, vem o distanciamento, vem o esfriamento, até que acaba com tudo. O perdão não é apenas um ato de amor ao cônjuge. Ele é um ato de obediência a Deus. Quando você perdoa, você está mostrando amor ao cônjuge, mas você está mostrando obediência a Deus. 3 formas concretas de viver o perdão na sua casa. Não espere sentir vontade. O dia que eu tiver vontade, eu vou perdoar o meu marido. O dia que eu tiver vontade, eu vou perdoar a minha mulher. Mas no dia que você vai ter vontade, meu filho? Perdoar não é um ato de vontade, é um ato de decisão. Ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Vou dar um exemplo claro, não vou aprofundar nisso, que a pregação não é sobre só isso. Só para você pensar comigo. A mãe vê o filho de 19 anos sendo assassinado na rua para alguém roubar o celular dele. A polícia vai e prende aquele indivíduo. Que dia que esta mãe vai acordar assim? Nossa, hoje eu acordei com uma vontade de perdoar o assassino do meu filho. Não, estou com uma vontade. Que dia que ela vai acordar com vontade? Nunca, jamais. Mas como ela consegue perdoar aquele homem? Quando ela decide pela palavra perdoar. Não é algo sentimental, é algo de decisão. Então a decisão com o perdão no casamento é uma atitude. Eu vou perdoar porque perdoando eu santifico o meu matrimônio, eu santifico a minha casa, eu salvo o meu casamento. Evite jogar os erros do passado na cara do seu cônjuge. Tem gente que vai brigar e traz o baú do passado. É um baúzinho invisível, mas só tem coisa do passado. Aí o casal está brigando por causa de alguma coisa que aconteceu ali. O que eles fazem? Abre o baú e começa a puxar coisa do passado. Mas semana passada você fez isso. Ano passado você não fez aquilo. Em 1980 você falou aquilo. Lá em 74 na casa da minha mãe. Não é assim que você vai perdoar, meu filho. Se você está guardando esse tanto de coisa no baú do passado, é porque não houve o perdão. Quando há perdão, o passado fica no passado. E você não vai trazê-lo para o presente. Cuidado quando na briga de casal, você só lembra de coisas passadas e fica julgando na cara do outro. Isso não vai resolver, isso vai piorar o casamento. Se concentre só naquele fato e não no que já passou. E terceiro, pratique o perdão diário. Se todo dia você decide perdoar a sua mulher e o seu marido por pequeninas coisas, aquilo não vai aglomerar.
aquilo não vai juntar. A palavra diz: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Ou seja, aquele dia teve uma briguinha, teve uma rusga, teve um mau desentendimento, já abraça a noite, pede desculpa, se necessário perdão, e recomeça outro dia sem os pecados de ontem. Pratique o perdão diário, pequeninas coisas. E por último, a terceira frase, todo mundo já imagina qual é, né? Essa não pode voltar. Eu amo você. Eu amo você. O amor precisa se expressar diariamente. E aqui eu vou ensinar uma coisa, talvez principalmente aos homens, porque a mulher geralmente é que fala mais, eu te amo. O marido tem que dar a devolutiva. Mas deixa eu ensinar uma coisa para você aqui. Quando alguém falar para você, a sua mulher, o seu marido, eu te amo, você não responda, eu também. Não é assim a resposta. Eu te amo. Eu também te amo. A devolutiva do amor. Porque quando a pessoa escuta assim, eu te amo, e a pessoa responde, eu também. O que significa isso? Significa assim, ó, a mulher diz para o marido, eu te amo. O marido, eu também. Me amo bastante. Eu sou doido comigo. Você me ama também? Porque eu sou o cara. Entendeu? Então, meu irmão, não pode, eu te amo. Eu também. Não. Eu também te amo. Tem que ter a devolutiva. E isso é sentido pelo seu inconsciente. Isso é sentido pela cabeça. O amor que vai, o amor que vem. Colossenses 3,14. Acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor não pode esfriar e desfalecer na vida do casal. Muitos casais se afastam porque não expressam mais o amor. E o amor aqui não é apenas o falar, é o amor diário com pequenos gestos. O amor conjugal, ele passa por 3 caminhos: gesto, palavra, atitude. Anote aí. Como que eu falo com alguém que eu amo? Através de gestos, um carinho, um abraço, um cafuné, uma massadinha, uma pegada, um cheirinho. E isso vai mantendo o casal aceso, né? Animado. Segundo, palavra. Tem que falar também, olha, te amo muito. Louva a Deus porque você é a minha mulher. Não poderia ter me casado com uma mulher melhor. Amor, louva a Deus pela sua vida. Você é um homem de Deus. E também atitudes. Qual atitude? Fazer o que pode ser feito na questão da fidelidade, na questão do amor, uma ajuda dentro de casa. Então, se você tem gestos de carinho com esta pessoa, se você fala que gosta dela, e se as suas atitudes colaboram para o bem-estar, o amor aí existe. 3 formas concretas de mostrar amor. Primeiro, demonstre amor com ações e não só com palavra. Pequenos atos diários. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Marido, passa na padaria, vai levar leite e pão. Ele vê lá que tem doce de leite ninho. Você não vai levar 50, né, meu filho? Senão você joga no time contra. Leva um. E chega em casa, fala, amor, está aqui o pão, está aqui um leite, eu trouxe uma coisinha para você. O que você trouxe para mim? Seu doce preferido, docinho de leite ninho. Delícia, amor. Muito obrigado. Te dou a minha palavra. Não é o doce, é o gesto. Mulher é assim. A mulher fala, nossa, ele passou na padaria, lembrou de mim, trouxe um docinho. Meu marido é um doce mesmo. Entendeu? Pequenos gestos diários. Segundo, mantenha a comunicação afetiva. Falar, conversar, te exprimir, eu te amo, isso é importante. Terceiro, invista no seu relacionamento. Invista tempo para estar junto, conversar, trocar carinho. Deixa eu dar uma dica para os maridos. Você quer que a sua mulher fique doida com você? Quer? Eu vou te ensinar agora. Mulher fica doida. Tem mulher que até grita. Sem ser aniversário dela, data de casamento, Natal. Não, tem que ser uma data assim, que ela não está esperando nada. Um dia normal. Deixe lá no banheiro, perto ali do lavabo, um cartão.
coloque o nome dela e escreva assim: seu marido. Deixa lá. Ela vai acordar. A hora que ela vê, Dom Juan, o que está acontecendo? O que ele está querendo, gente? Um cartão. Se você quiser que a mulher fique mais doida com você, você joga o seu perfume no cartão. A hora que ela pegar o cartão, o cheiro, ó. Ai, o cheiro dele, ai, que delícia. O perfume amadeirado do meu marido. Ele é demais, ele é demais. Se você quiser criar ainda mais impacto, deixa dentro do cartão uma flor vermelha. Nossa senhora, a flor vermelha diz tudo para a mulher, ela vai entender. Nossa, cartão, perfume, flor vermelha. Mas agora, meu filho, se você quiser fazer a sua mulher sapatear com um sapatinho de fogo, você deixa o cartão, põe o perfume, deixa uma flor e coloque debaixo da flor uma nota de R$200. Nossa senhora, essa mulher fica louca. Ai! Tem mulher que fala: me dê, papai. Brincadeira à parte, gente. Quando é que você tem agradado a sua mulher? Quando é que você tem agradado o seu marido sem ser data festiva? Quem ama, cuida. Por isso tem muito casal terminando, que eles não se cuidam. Eles descuidaram. E a palavra diz que aquele que se descuida dos seus e da sua família não termina bem. Se você deseja ter um casamento abençoado, use com frequência essas 3 frases: eu estou errado, por favor, me perdoe, eu te amo. Essas 3 frases têm o poder de reconstruir, curar e abençoar o seu casamento. Amém? Queremos colocar aos pés de Jesus as nossas famílias. E de maneira os casais que estão conosco, ou que vão ouvir esta pregação durante a semana. Que esta pregação caia no coração desses casais. Graças a Deus, gente, eu tenho viajado o Brasil afora, e onde nós vamos, há casais que dizem: padre, o meu casamento foi restaurado pelas suas pregações. Se hoje eu tenho uma família abençoada, nós colocamos em prática o que o Senhor disse. O que salva casamento não é o que eu falo, é você praticar o que eu disse. Coloque em prática. A partir de hoje, blinde o seu casamento com o amor de Deus, e tudo terminará bem. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?